Paz e graça a todos em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos. Livro de Marcos, capítulo 9, versículo 33 até o versículo 37. Mas antes, vamos fazer uma oração. Soberano Deus e amado Pai, Criador dos céus e da terra, nós, unidos aqui na Tua presença em adoração, nós estamos desfrutando, Senhor, da Tua graça. Isso para nós é maravilhoso demais, porque só há esse desfrutar dentro do reino. Aqueles que pertencem ao Teu corpo, aqueles que estão dentro, que fazem parte da Tua família. E nós cremos, Pai, que estamos juntos nessa mesma família que é a família do Senhor. Pai, pedimos toda sorte de bênçãos sobre a Tua família. E eu sei que o Senhor já está fazendo isso, nos abençoando da melhor forma possível, porque só fazermos parte do reino já nos é maravilhoso. E nós sabemos, Pai, que não existe nada neste mundo melhor do que fazer parte da Tua família. Obrigado, Senhor, por esse rico privilégio que o Senhor nos concede, porque nós estávamos no mundo, estávamos perdidos, sem esperança, dominados, Pai, pelo pecado, mas o Senhor nos concedeu graça, e isso para nós, Senhor, é tudo que nós precisamos, o qual nós não tínhamos, mas hoje em Cristo Jesus nós temos tudo. Muito obrigado, Senhor, e queremos aqui, Senhor, continuar te servindo da melhor forma possível, te adorando assim, te servindo assim. Nós queremos continuar essa jornada assim, até o fim das nossas vidas ou a Tua volta. Obrigado, nos abençoa nessa noite, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nosso Deus. Quero agradecer, irmãos, mais uma vez, poder estar aqui com os irmãos, compartilhando a palavra do Senhor. E eu espero que de fato eu possa lhe ajudar com essa mensagem. Eu espero que de fato eu possa trazer algo que possa despertar em você, que talvez você já até tem conhecimento, já sabe do que deve fazer, ser como cristão, mas que com o passar do tempo a gente acaba esquecendo, deixando para trás algo que é tão importante e que precisa ser mantido no cristianismo. Então eu espero que de fato você saia daqui com a cabeça decidido a praticar a vontade do Senhor. Amém? Então vamos ler o texto, que diz: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-o nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Amém? Palavra do nosso Deus, É interessante, irmãos, esse texto, porque assim, antes de Jesus ter essa conversa com seus discípulos, algumas conversas anteriores, Jesus já vinha dando sinais para eles de que ele passaria pela morte, de que Jesus teria uma missão a cumprir, que seria na cruz. Então Jesus, enquanto que ensinava os discípulos, enquanto que compartilhava com eles o caminho de como fazer parte desse reino,
eles estavam pensando em progressão, pensando em posição, pensando em primeiro lugar. Enquanto que Jesus estava compartilhando com eles sobre o sacrifício, enquanto que Jesus estava apontando para eles a morte, enquanto que Jesus se demonstrava para eles, se dedicava a eles, eles estavam pensando em promoção. Eles queriam se autopromover, queriam buscar algum lugar de destaque entre eles. E Jesus vai aproveitar esse momento para lançar alguns pilares da ética cristã, da ética do reino de Jesus. Jesus vai trazer alguns ensinamentos que, esses ensinamentos, não é só para eles, mas cabe perfeitamente, aplica perfeitamente a mim e a você. E a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está nos versículos 33 e 34, que diz, vamos ler novamente: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. É interessante, a discussão deles era quem seria o maior entre eles. Vamos pensar um pouco. Por que eles pensaram isso, né? Talvez porque em algumas ocasiões Jesus havia dado uma certa atenção maior para Pedro, Tiago e João, porque em vários momentos Jesus chamou Pedro, Tiago e João para orar. Houve a questão da transfiguração, e eram esses 3 homens que estavam com Jesus, e talvez surgiu essa discussão entre eles, talvez por estar inserido dentro de uma vida religiosa em que algumas pessoas se destacavam na questão do ensino, na questão da posição ali como sacerdotes. E eu fico pensando, será que no reino de Deus essas ideias devemos cogitar? Quando eu me converti, eu ficava pensando que para ser útil ou servir no reino de Deus, eu teria que pelo menos ter algum curso bíblico, de que eu teria que ter alguns anos, tipo 5, 10 anos de cristianismo, para ser útil no reino, para fazer alguma coisa dentro do reino. E com o passar do tempo eu fui aprendendo que não tinha nada a ver com isso, não é? E Jesus, Ele vai ensinar para nós aqui, e essa é a minha primeira lição: no reino de Deus não há espaço para o amor ao destaque pessoal, ao destaque de posição. Na minha cabeça, logo no princípio do cristianismo, eu teria que ser alguém ainda dentro do cristianismo para fazer alguma coisa. Eu ficava imaginando que eu tenho que aprender alguma coisa aí a mais, alguma coisa especial aí, não sei, para poder servir no reino de Deus. E eu entendi, com o passar do tempo, que nós podemos ser úteis no reino de Deus, hoje, agora, independente do meu tempo de cristianismo. E quando eu pensar em ser útil e servir no reino de Deus, isso não significa que eu tenho que ter um lugar de destaque, uma posição. Porque quando nós chegamos no cristianismo com essa mentalidade, certamente nós vamos cair no mesmo erro dos discípulos. Eles discutiam sobre essa posição de quem seria o maior entre eles. Eles queriam talvez alguma posição de destaque ali, e eles estavam pensando nessa projeção, nessa grandeza
buscando talvez honra, o respeito dos demais ali, mas não era isso que Jesus tinha em mente, não era isso que Jesus queria passar para os seus discípulos. A questão essa atitude de ser ambicioso, de alimentar essa questão do ego, do eu, isso é um pecado que destrói a nossa espiritualidade. E a ambição é o foco de muitas pessoas nesse mundo. Pessoas ambiciosas, elas não pensam nos outros, não pensam. Pessoas que têm esse pensamento de posição, ela não quer saber quem está abaixo, porque ela entende que posição é uma hierarquia de poder, e quem está acima manda, quem está acima é mais poderoso, quem está acima precisa ser respeitado, quem está acima precisa ser visto. Talvez os discípulos de Jesus tinham algo em mente parecido com isso. E eu confesso a vocês que, de uma certa forma, ser líder, ser pastor, ser evangelista, isso era uma posição. E de que eu nesta posição, significa que tem alguém abaixo de mim. Totalmente errado. Enquanto que Jesus é o Rei da glória, Jesus é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Jesus que é o Criador do universo, dava sinais de esvaziamento, dava sinais de humilhação, dava sinais de entrega total a favor dos outros, a favor deles ali. Ou seja, Jesus dava sinais de que ele veio para servir a eles e não ser servido, mas a mentalidade dos discípulos estavam cheios de si, cheios de vaidade, cheios da soberba, cheios do eu. E não é isso o reino de Deus. E eu fico pensando, o que é que leva um cristão às vezes a pensar que ele só será útil no reino de Deus se ele tiver um grande conhecimento de teologia, se ele tiver uma posição dentro da igreja. Eu não sei se isso acontece ou se aconteceu com você, mas pelo menos comigo aconteceu. E eu percebi que eu deixei de servir o Senhor, eu deixei de cooperar na obra de Deus por alguns anos, achando que para ser útil e servir no reino de Deus, eu tinha que ter algum tipo de promoção no cristianismo. O que leva um cristão a pensar que o cristianismo é um lugar onde os outros nos servem, de que os outros estão ali para aprender de mim? Nós aprendemos com Jesus e servimos porque nós aprendemos dele. E deve ser assim, irmão, o nosso cristianismo. Porque se nós deixarmos nos encher de orgulho, o orgulho ainda é um dos pecados que mais destrói a humanidade. O orgulho desde o princípio foi a razão da queda de Satanás, foi a razão da queda de Adão e Eva, e é assim diante de toda a raça humana. É assim dentro do cristianismo, é assim dentro da família, é assim dentro do trabalho. Quando nós nos enchemos dessa posição, quando nos enchemos desse orgulho, nós nos destruímos e consequentemente nós destruímos os outros que estão ao nosso redor. Porque o orgulho, ele mata, ele destrói, ele não constrói, ele não serve. Entende?
Precisamos ter muito cuidado, irmãos, com essa ideia de posição, com essa ideia de grandeza, de estar acima ou algo parecido. Todos nós, sem exceção, julgamos, por causa do orgulho, merecer o melhor dos melhores. Nós agimos assim no nosso dia a dia, muitas vezes. Quando nós temos uma casa boa, nós projetamos ter uma casa melhor. Se nós temos um carro mais ou menos, projetamos ter um carro melhor. Se nós temos uma boa escola para os nossos filhos, projetamos algo melhor. A nossa mentalidade é de algo bom para melhor. E quando nós nos enchemos disso, porque eu não estou dizendo que eu não estou querendo dizer para você que você não deva buscar o melhor, mas o problema é que quando a nossa cabeça está cheia desse melhor, nós esquecemos dos outros, nós esquecemos de quem está ao nosso lado, e principalmente quando nós aplicamos isso no sentido espiritual, no cristianismo, aí sim nós nos complicamos mais ainda. Porque quando alguém nos repreende, quando alguém nos exorta, quando alguém nos chama a atenção, que na maioria das vezes nós queremos abandonar tudo, nós queremos largar tudo. Por quê? Porque nos sentimos ofendidos, nos sentimos que alguém está querendo tomar o meu espaço, alguém está querendo me tirar da posição a qual eu sirvo. E quando eu saio dessa posição, logo eu paro de servir no reino. Por que é assim? Por que nós deixamos de servir aos nossos irmãos quando nós deixamos de fazer uma determinada atividade no reino? Cadê a humildade dentro do reino de Deus? Jesus, ele vai mostrar aos seus discípulos a visão do reino de Deus. Ele vai mostrar essa grande diferença no reino de Deus, como ele já compartilhou conosco, que já nos mostrou que no reino de Deus não há espaço para esse destaque pessoal. Os discípulos preferiram guardar em silêncio, mas Jesus, em sua soberania, ele sabia do que se tratava, né? E como segunda lição para nós, irmãos, no reino de Deus, ser grande é ser servo. Versículo 35, ele vai falar da seguinte forma: e ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será último e servo de todos. Eu já venho falando dessa questão da servidão, e Jesus, ele vai destacar isso. Ser servo no reino de Deus, a pirâmide ela é invertida. Se você quer ser grande, se você quer estar no topo, se você quer ser visto, você tem que servir. Você será o primeiro servo, servo de todos. O maior, na verdade, aqui no reino, ele é o menor. O que tem mais será servo de todos. E o que seria esse mais no reino de Deus? Bem, irmão, eu pensei em algo como, por exemplo, nos nossos recursos. Eu pensei nisso. Eu pensei nos nossos recursos materiais. Porque, de fato, essas diferenças existem dentro do nosso meio, né? Onde nós vivemos e congregamos. E os recursos que temos faz sim uma diferença. Não faz? Faz uma grande diferença. E quando nós aplicamos esses recursos dentro do reino de Deus, irmãos, eles se transformam em crescimento. Eles se transformam em comunhão. Eles se transformam, por incrível que pareça, em amor. Eles se transformam em disciplina. Eles se transformam em exemplos.
não apenas os recursos, mas os nossos conhecimentos espirituais. Nós temos alguns irmãos, de fato, com essa disposição de buscar mais, de se dedicar mais ao ensino. E você conhece essas pessoas, você sabe quem são elas. E de fato, se ela está nessa posição, ela é a maior dentre as demais. Mas se esse conhecimento espiritual ele não for bem aplicado, se esse conhecimento, se essa grandeza espiritual desses irmãos, dessas irmãs, não for aplicado de maneira correta no reino de Deus, de fato, não terá aprovação do Senhor. O conhecimento espiritual que Deus me dá, o conhecimento espiritual que Deus te dá, é para o serviço no reino. Para o serviço no reino. Não apenas isso, mas até as nossas condições físicas, porque nós sabemos que algumas pessoas, elas têm mais condições físicas, mais disposição físicas para servir no reino do que outras. Não é muito interessante, não é muito agradável, por exemplo, irmãos, quando nós temos uma congregação de 40, 50 membros, né? E que existe uma escala de limpeza do prédio. Aí você tem uma boa quantidade de jovens, você tem uma boa quantidade de irmãos não idosos, e que podem servir no reino dessa forma, mas que se esquivam dessa atividade. Eu fico me perguntando, por que isso? Por que servir a Deus fazendo uma faxina não é tão importante para essas pessoas? Eu fico imaginando, porque será que eu só sou grande na mentalidade humana, né? Não espiritual, se eu estiver no topo, se eu estiver acima das pessoas, se as pessoas estiverem olhando para mim? Jesus, ele vai mostrar a verdadeira grandeza, de que ela não consiste em quem está no topo, ela não consiste em uma pessoa estar acima das demais, que tenha o direito de que as pessoas olhem para ela com reverência. Devemos respeitar uns aos outros, mas precisamos entender, todos nós somos servos e igualmente aos olhos de Deus. Somos simplesmente servos uns dos outros. Lembra quando Jesus, ele conta lá em Lucas capítulo 18, a parábola daquela oração que diz: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, porque se consideraram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O que se passava pela mente, ou o que se passa pela mente de alguém que pensa assim, não é? Enquanto que Jesus está nos mostrando que o importante não é ser aplaudido, que o importante não é ser percebível dentre os demais, mas ser servo, ser aprovado por Deus. Eu devo estar com esse pensamento, irmão, buscando a aprovação de Deus e não dos homens. O que interessa não é ser grande diante dos homens, mas ser grande aos olhos de Deus. Você está buscando essa grandeza aos olhos de Deus? É Deus quem vai te ver, é Deus quem vai te julgar,
É Deus quem vai te doutrinar, é Deus quem vai te salvar, é Deus quem vai te restaurar, é Deus quem vai te mudar, é Deus quem vai te recolher, é Deus. Nossa mente, irmãos, deve estar direta em Deus. Quem está disposto a ser servo e cristão assim, está servindo a Deus e não aos homens, porque ele sabe que a pessoa mais importante no reino de Deus é o Senhor. Nós precisamos estar olhando para isso. É o Senhor quem está nos julgando, é o Senhor quem está nos aprovando, é o Senhor quem está nos disciplinando, é o Senhor quem está nos reprovando. As nossas atitudes precisam ser grandes, mas grande aos olhos de Deus, não grande aos olhos dos homens. Terceira lição, irmãos: no reino de Deus, os menores são absolutamente importantes. Versículos 36 e 37 do nosso texto diz assim: trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. No reino de Deus, irmãos, os menores são absolutamente importantes. Importantes. Como é que nós temos olhado uns aos outros? Será que de fato nós temos considerado essas pessoas tão importantes, o quanto nós pensamos de nós mesmos? Interessante que naquele tempo as crianças, ao completarem os 12 anos de idade, elas eram apresentadas como que adultas no meio, não é? Dá a entender que a partir de então é que as crianças elas tinham um devido respeito, elas tinham um devido destaque no meio da sociedade. É como que ser criança abaixo disso não tinha tanta importância. Mas veja o que Jesus fez. Jesus, ele valoriza as crianças e diz que quem recebe uma criança, a menor pessoa, a menos importante no conceito da sociedade, recebe a ele, e quem o recebe, recebe o Pai. Como é que nós temos tratado os nossos pequeninos? Como é que nós temos tratado nossas crianças? Nós sabemos que delas pertence o reino dos céus. A criança, ela é alguém tão importante, irmão, quanto aquele adulto que sabe discernir o bem do mal. Elas são tão importantes quanto você. Quem vai ao encontro de seu menor irmão na irmandade, a partir de Jesus, misteriosamente é presenteado com o próprio Jesus. Você pode imaginar que, por exemplo, e nós costumamos fazer isso sempre, chega uma pessoa na minha casa, chega um irmão na minha congregação, normalmente nós saudamos e recebemos bem e procuramos dar o melhor conforto. Não é assim que nós tratamos os nossos irmãos? Nós precisamos ter essa atitude, não só apenas com os nossos irmãos adultos, mas com os nossos irmãos pequeninos, as criancinhas. Eu estou falando tanto no sentido físico, irmãos, como no sentido espiritual. Os nossos pequeninos espirituais, aqueles mais novos na fé, desses nós precisamos ter o mesmo respeito quando nós recebemos aquele pastor que está vindo de fora trazer a palavra de Deus, e que nós o recebemos tão bem, e que prontamente nós sentamos nos bancos e queremos ouvir com toda atenção. Nós precisamos receber os nossos pequeninos da mesma forma, tratá-los da mesma forma, ter o mesmo amor, o mesmo carinho, o mesmo respeito, a mesma honra.
Eu estou falando nos dois sentidos, tanto nos sentidos físico como no sentido espiritual. Aplique da melhor forma que você achar. Mas eu entendo, irmãos, que nós precisamos, da mesma forma que nós recebemos os adultos, devemos receber as nossas crianças. E da mesma forma como nós olhamos nos sentidos espirituais, que nós devemos amar e cuidar dos nossos irmãos mais novos na fé, também devemos, no sentido espiritual, cuidar bem das nossas crianças. Porque quando nós não damos o devido cuidado a elas, elas estão crescendo e elas vão chegar aos 10, 12, 15, 20 anos. E talvez mãe e pai um dia possam se perguntar: meu filho nasceu no berço, cresceu dentro da igreja, e eu não sei porquê ele não tomou a decisão de fazer parte e continuar fazendo parte do reino de Deus. Eu não sei por que o meu filho se afastou do Senhor. E eu lhe acrescento, às vezes eu escutei isso no passado, de que as crianças, elas não estavam tendo o devido cuidado na escolinha. E como quem diz, a culpa são dos professores da escolinha. E eu não concordo com isso. Porque a responsabilidade do crescimento espiritual das nossas crianças, tanto no sentido físico como no sentido espiritual, é responsabilidade de toda a irmandade, de toda a igreja. Não é apenas responsabilidade dos pais, não é apenas responsabilidade dos professores que cuidam das crianças, mas é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Não tenho nada a ver, não é meu filho. Todos nós fazemos parte do mesmo reino e devemos servir a todos da melhor forma possível. Seja adulto, seja criança, seja o mais novo na fé, seja o mais velho na fé. Vamos servir como é devida a honra a todos. Amém? E ainda, ser grande no reino de Deus é cuidar daqueles que são os menos, que às vezes nós achamos menos valorizados, né? Daqueles que são mais carentes e mais necessitados. Devemos cuidar não apenas nesse sentido, porque é uma pessoa muito carente. Às vezes nós vamos de fato identificar e saber que no nosso meio existem pessoas muito carentes. Mas não vamos servir apenas por isso, porque você identificou que é alguém carente. Vamos servir a todos. Todos nós somos carentes de amor, de servidão, de cuidado, de restauração, de atenção. Todos. Precisamos olhar, irmãos, em todos os ângulos. Em todos os ângulos. Jesus nos ensina com essa reflexão que demonstrar amor, que demonstrar atenção, os devidos cuidados uns aos outros, não apenas porque identificamos o mais fraco, mas eu entendo que é isso que Jesus quer nos ensinar dentro do reino. Dentro do reino. E a ambição do homem, ela não ver o outro. O orgulho não permite que nós percebamos as necessidades físicas, emocionais, espirituais uns dos outros. Nós somos carentes dessas coisas. E às vezes, quando nós estamos cheios disso, nós esquecemos uns dos outros. Precisamos tomar cuidado, irmãos, muito cuidado. O Senhor, Ele nos ensina que o caminho para tal é devotar-se aos cuidados dos mais fracos, dos mais necessitados, da família na fé, em todos os sentidos. Novamente, eu quero frisar isso, em todos os sentidos. Percebeu alguém carente? Percebeu alguém necessitado? Percebeu alguém fraco? Vamos olhar com atenção, vamos dar o devido cuidado, vamos dar o devido respeito, vamos acolher da melhor forma, vamos buscar a restauração uns dos outros. Eu entendo que isso é viver reino.
quando nós procuramos nos esquivar das necessidades e das fraquezas uns dos outros, eu estou agindo, eu entendo, com orgulho, porque eu estou querendo me livrar de algo que não cabe a mim. Eu estou me esquivando de alguma coisa que eu não quero, porque basta os meus. E quando nós pensamos ou agimos assim, nós não estamos vivenciando o reino de Deus. Há uma grande recompensa, irmãos, em dedicar-se aos cuidados daqueles que são desprezados e esquecidos pela sociedade, e também no sentido irmandade. Nós precisamos despertar com propriedade nessa questão. Há um reconhecimento divino àqueles que investem na restauração dos perdidos e desprezados pelo mundo ou pela irmandade. Pela irmandade. É claro que nós não podemos cuidar de todas as necessidades do mundo, mas aquilo que está ao nosso alcance, irmão, vamos fazer. Existem discussões no meio da irmandade, no reino de Deus, de que a igreja ela não existe para estar fazendo trabalhos tipo sociais, do tipo estar arrecadando alimento, de estar arrecadando brinquedo para dar para as crianças em época natalícia. Nós não precisamos participar dessas coisas, temos que pregar só o reino de Deus. Eu discordo desse pensamento. Se nós podemos ajudar a sociedade, por que nós não vamos fazer? Só porque não é uma carência espiritual? Não, quer dizer que nós não podemos assistir carências físicas? Eu entendo, irmão, que nós precisamos ajudar, enquanto nós estivermos nesse mundo, como igreja, ajudar o mundo e ajudar a irmandade em todos esses sentidos. Isso é fazer o bem, e fazer o bem é bíblico. Fazer o bem sem olhar a quem é bíblico. Tiago capítulo 4, 17 nos diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Se eu entendo que servir a sociedade, seja como for, se eu não tiver esse discernimento, irmão, estou pecando. Então, não apenas reino, igreja, irmandade, mas mundo. Vamos servir a todos, vamos cuidar de todos, vamos restaurar, vamos evangelizar, vamos pregar a palavra de Deus. O nosso alvo é salvar vidas, tirar elas desse lamaçal de pecado. Mas sem dúvida, irmão, nós precisamos cuidar de todos e em todos os sentidos. E eu entendo que Deus se agrada disso e Ele recompensará a todos nós nesse sentido. Que Deus possa abrir a nossa mente para isso, que Deus possa nos mostrar além daquilo que nós limitamos dentro do reino, dentro igreja, dentro irmandade. Vamos servir, porque é isso que Deus Ele vai julgar, Ele vai aprovar no meio da irmandade. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade e eu espero que de fato eu tenha contribuído de alguma forma com o seu crescimento espiritual, com o seu amadurecimento espiritual, e que de fato você leve isso para a prática, porque a diferença é essa. Se nós não levarmos para a prática, de nada vale tudo o que nós ouvimos aqui. Amém? Deus seja glorificado.